Sejam muito bem-vindos a mais um Respira. Vai passar. E no episódio de hoje, todo mundo ama esse, que é a leitura de relatos de parto. E essa é uma história muito bonita, é uma história permeada por alguns cuidados e que eu acho que todo mundo que está se preparando para o parto vale a pena assistir. Para quem não me conhece, eu sou a Marcinha Braga, ginecologista obstetra, defensora do parto adequado, parto humanizado aqui em Belo Horizonte. E eu sou a Luísa Sader, psicóloga obstétrica. Então vamos lá, gente. Em julho de 2025, descobri que estava grávida, sem nem ter atrasado a menstruação ainda. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida, do meu marido e de toda a nossa família. Tirei o DIU e engravidei muito rápido, mas isso não diminui nem um pouco o tamanho da emoção. Eu sempre sonhei em ser mãe. Muitas exclamações e um coraçãozinho. Desde o início, eu já sabia que queria um parto normal e que lutaria muito por ele. Apesar do meu marido e minha mãe preferirem uma cesárea programada e pronta, risos. Fui direto para Amara, onde amigas já tinham tido seus filhos e caí nas mãos da Marcinha, uma profissional espetacular. Muito obrigada, maravilhoso. Prazer foi ter te acompanhado. Começamos o pré-natal e tudo corria bem, até descobrirmos, lá pelas 16 semanas, a inserção velamentosa do cordão. E para quem não sabe, essa é uma condição em que o cordão, ao invés de estar inserido na placenta, que é aquela massa, né, de tecido, ela fica inserido praticamente os vasos ficam na bolsa e da bolsa conecta na placenta. Eu nunca tinha ouvido falar nisso antes. Pesquisei muito e descobri que poderia haver risco de dificuldade de crescimento da neném. Que vocês imaginem só. A placenta é o órgão que nutre o bebê. É ela que faz as trocas de sangue e oxigênio. Se o cordão ele não está conectado na placenta, vocês imaginem que pode ter, inclusive, uma resistência desses nutrientes, desse oxigênio, correr pelo vaso, já que o cordão ele não está inserido na placenta, ele está inserido praticamente na bolsa. Né? Então a placenta ela parece aquele guarda-chuva, né? Mas aí vocês imaginam um cordão fora da placenta. Então assim, ele está separado da placenta. Você já deu Google? Você já colocou inserção velamentosa no Google? Assim, não. Eu Deixa eu fico ver. pensando Vou como que, até ver aqui agora, gente. Peraí. como que uma gestante reage ao que ela lê no Google, né? Ah, Porque, no geral, assim, ele traz uma ideia de um prognóstico ruim, de algo olha. arriscado. Então, imagino o susto que essa paciente tenha. É, eu coloco que o bebê está desprotegido, isso Aham. aumenta risco de compressão, ruptura dos vasos, restrição de crescimento. Fiquei imaginando como ela se sentiu, assim, né, ao receber essa possibilidade de diagnóstico, né? Nossa, realmente. Por isso que é importante vocês conversarem com o médico de vocês, com a médica, ao invés de dar um Google, porque às vezes isso pode ser um grande motivo, assim, de desespero, de medo, Sim. né? Fora a notícia, né? Na hora que você está fazendo o seu ultrassom. Pesquisei muito e descobri que poderia haver risco de dificuldade de crescimento da neném, aí ó, dela nascer menorzinha, ou até desistir a vasa prévia. E a vasa prévia é quando os vasos desse bebê, desse cordão, estão na frente da cabeça do bebê, lá embaixo, perto do colo do útero. O que descartaria, e no caso da vasa prévia, descarta completamente a possibilidade de um parto normal e provavelmente impediria até mesmo que eu entrasse em trabalho de parto. E realmente, gente, a vasa prévia, que é uma condição mais grave, em que os vasos estão na frente da cabeça do bebê, assim, tem alguns protocolos que falam interrupção de 34 a 36 semanas. Eu já tive um caso com a Carol Reis, que a gente internou alguns dias antes, assim, um dia e meio antes para poder fazer o corticoide e operar ela, se eu não me engano, com 36 semanas ou próximo disso, né? Porque realmente, no caso da vasa prévia, se rompe aquele vaso, rompe vaso do bebê. Então, é praticamente assim, o bebê que sanguina, né? Sim. Então, realmente, a vasa prévia, ela é um caso mais grave. O bebê pode morrer na hora, né? Exatamente, o bebê que sanguina e morre, igual a óbito fetal, é que sanguinar é sair todo o sangue do bebê. E não raras vezes, o diagnóstico de placenta prévia, ó, de inserção velamentosa, ele pode vir acompanhado de uma vasa prévia, porque a vasa prévia nada mais é que uma inserção velamentosa, só que uma posição na frente da cabeça do Mais bebê, desfavorável, mais né? desfavorável ainda, né? Foi um diagnóstico muito difícil, apesar da Marcinha sempre me acalmar muito.
Porque eu sou uma pessoa, gente, eu sou muito racional, mas eu também trago o acalento, o cuidado. Porque não adianta a gente ficar jogando gato no telhado, sendo que eu preciso que a pessoa tenha que experienciar, de alguma forma, a gestação, né? E eu queria muito que ela experienciasse de maneira saudável, bem, feliz a gravidez. Ela sugeriu que eu fizesse um segundo morfológico com um especialista no particular. Fui e ele descartou a vasa prévia. Porque minha placenta era posterior e alta. Mas explicou que ainda existia o risco e que a neném ainda existia o risco da neném nascer menorzinha, já que os nutrientes não poderiam chegar perfeitamente para ela. Foi um alívio saber que eu poderia continuar tentando o parto normal, porque realmente a inserção velamentosa não contraindica o parto vaginal. E nessa altura, eu já tinha conseguido convencer meu marido e minha mãe, as pessoas principais que me acompanhariam nesse momento tão importante. Seguimos fazendo os ultrassons até que a partir das 28 semanas comecei a perceber que a neneca só ficava sentada, nada dela virar. Todo mundo dizia que era comum virar até determinada fase, mas as semanas foram passando. Chegou nas 32 semanas e nada dela virar. Depois disso, tudo vai ficando mais apertadinho e mais difícil. Comecei a ficar ansiosa. Com 32 semanas, comecei a apelar para alongamentos e manobras com a minha doula Clarice. Depois iniciamos a acupuntura semanal e mais tarde moxa-bustão diária também. Os dias foram passando e nada dela virar. Fui perdendo a esperança e trabalhando meu psicológico para aceitar uma cesárea. Aceitar que agora quem mandava na minha neneca era o Papai do Céu. E que seria feito o que fosse melhor para ela. Mas antes disso, comecei a pensar na VCE, que é a versão cefálica externa, que é uma manobra que a gente faz abdominal para contribuir, para ajudar o bebê que está numa posição não cefálica a virar para a posição cefálica. É uma manobra considerada segura, principalmente reforçadas pelos principais guidelines, pelo Ministério da Saúde, Royal College, ACOG. Então, assim, é uma manobra que deveria ser ofertada em toda a maternidade, no pronto atendimento, né? E é feito no centro obstétrico, né? Exatamente, é feito dentro do ambiente hospitalar. A manobra tão amada por quem consegue fazer e tão temida pela maioria que conhece o procedimento de forma leiga. Foi difícil, mas consegui convencer até a minha mãe e meu marido. Já tínhamos agendado a manobra para o dia 12/3. Mas Deus sabe de todas as coisas. Comecei a orar muito, pedindo que Ele me desse uma luz. E se eu estava fazendo a escolha certa, tentando a manobra, tentando mais um procedimento, ou se deveria simplesmente aceitar a cesárea, pedir um sinal. E foi então que nos últimos ultrassons comecei a perceber que meu líquido amniótico só diminuía a cada exame. Passei a fazer ultrassom de 2 em 2 dias nas últimas semanas, até chegarmos a um líquido abaixo de 5. Dificuldade ainda maior de crescimento da neneca e decisão de agendar uma cesárea. Conseguimos esperar até 37 semanas para que, se ela não visse prematura. E foi um marco muito grande, porque realmente, assim, com a redução do líquido amniótico, a presença da inserção velamentosa, isso ia diminuindo muito as nossas possibilidades de uma versão e iria aumentar os riscos da possibilidade de versão, né? O risco de tocotraumatismo, de alguma lesão nos vasos da própria placenta. Então, a gente ficou assim, acompanhando bem de pertinho para tentar chegar nas 37, que é o momento em que o bebê deixa de ser prematuro. Então, assim, a gente saiu de um contexto assim, lutando por um parto vaginal vamos torcer para ela poder nascer no tempo certo, nas 37 semanas, que vai ser o nosso principal marco, independente da via de parto. E assim, foi muito bonito que a Marcela assim, encarou isso assim, com muita valentia, com muita coragem, e aí chegamos nas 37 semanas. Conseguimos esperar até as 37, e então chegou o dia 8/3, olha que coisa mais linda, Dia da Mulher, um domingo lindo, um dia forte, e foi um dia maravilhoso mesmo, o dia amanheceu super assim, azul, aquele assim, começando a esfriar um pouquinho, aquele início ali de um outono, foi um domingo de manhã muito bonito. Minha família inteira foi para o hospital comigo. Encontrei a Marcinha, a Carol Flores, a Amanda, minha enfermeira obstetra, e eu estava extremamente ansiosa, porque em poucas horas conheceria o primeiro e maior amor da minha vida. A Marcinha foi maravilhosa, me acalmou muito no bloco cirúrgico, explicou todo o procedimento. A anestesista também foi extremamente cuidadosa, me explicando tudo sobre anestesia. Chorei muito, fiquei nervosa, mas fui me acalmando com tanto carinho e cuidado que recebi daquelas profissionais. Meu marido colocou minha playlist e começamos o procedimento.
Em poucos minutos, minha neném, minha Antonella, estava nos meus braços. A emoção mais incrível da minha vida, uma felicidade impossível de explicar. Ela precisou de alguns minutinhos de ajuda para respirar, mas já saiu do bloco cirúrgico mamando. Sim, foi incrível. E a partir daquele momento, eu nunca mais desgrudei dela. Ficamos juntinhas esperando o efeito da anestesia passar para subirmos para o quarto. E lá, no meio do corredor, eu vi minha mãe e minha irmã. Desabei a chorar mais uma vez. Foi lindo. Depois vieram meu pai, meu irmão, a família do meu marido, todos conhecendo a nossa princesa. Enfim, não foi o parto que eu sonhei e idealizei durante toda a gestação, mas foi o parto necessário para trazer a minha filha para os meus braços com saúde. E no fim das contas, é isso que importa. E é isso mesmo que importa. Porque depois que tudo passa, na hora que você olha para o seu bebê, você fala, cara, o parto foi só um detalhe, ele foi só um pretexto para eu ter esse grande encontro com meu filho. E foi muito lindo, assim, ver ela se transformando em mãe nessa maternidade e ver, assim, que o parto, ele era realmente, assim, ele era um caminho para ela encontrar a Antonella. E a gente trabalhou isso muito, né, ao longo do pré-natal. Mas foi muito bonito mesmo, assim, ela foi muito feliz nesse parto e a gente ficou muito feliz com isso. Sabe o que me chama a atenção nesse relato, né? A força da família, né? Como que a opinião da mãe, do marido era importante para a decisão dela, Sim. né? De parto, de cesariana, enfim, o que ela ia, por qual caminho ela iria, né? Sim. Então a gente sempre fala aqui, né, amigo, quão importante é as pessoas participarem, mas que elas também estejam informadas e seguras, porque eles interferem nessa decisão. Exato, né? E foi muito legal, porque assim, ela convocou ambos para as consultas de pré-natal, não raras vezes, assim, vinha a mãe e o marido, e assim, e a gente tinha um espaço, né, de segurança para esse tipo de diálogo, para o questionamento. Eu sempre deixei eles muito abertos, assim, para se expressarem, para trazer as dúvidas, porque eu sempre pensei isso, assim, eu preciso trazer informação para essa família, para eles tomarem a melhor decisão. E foi muito bonito ver a família, assim, comprando esse sonho junto com a Marcélia, a mãe, o marido, e também, ao mesmo tempo, sustentando e dando todo o cuidado e suporte para ela quando ela mais precisou. Porque ela, de fato, precisou. Ela foi uma paciente que sonhou com um parto vaginal e precisou de uma cesariana, e também essas pessoas, o marido, a mãe, foram as pessoas que estavam do lado dela também nessa virada de chave, nessa mudança. Então foi muito legal ver isso. E ela teve que ressignificar, né? Na verdade, ela teve que lidar com essa mudança de rota várias vezes durante a gestação. Várias vezes. Né? Então, com 16 semanas tem a questão da inserção velamentosa. O medo da vasa prévia. O medo da vasa prévia. Com 28 tem a Antonella pélvica. Pélvica, depois né? oligodrâmio. Exato. Nossa, verdade. Foram vários achados, assim, foram assim, alguns bons percalços que fizeram assim, ela cair, levantar, retomar. Então, assim, os ultrassons para ela eram um grande momento de encontro com a filha, mas ao mesmo tempo era permeado por um medo de alguma coisa acontecer, de saber como é que estão as coisas. Sim. Então, assim, foi um pré-natal bem delicado, assim, do ponto de vista técnico também e emocional, de alguma forma. E eu acho que as pessoas que vivenciam isso, né, assim, ela veio construindo e reconstruindo, né, idealizando e trabalhando essa idealização do parto ao longo da gestação. Muito. Né? Essa é a função da educação perinatal. Exatamente. Essa é a grande função. Porque essa educação perinatal não serve só para te preparar para o seu parto dos sonhos. Ela serve também para te preparar para uma cesariana intraparto, para uma cesariana talvez, né, planejada durante o pré-natal ou ao final do pré-natal, e saber lidar com isso, assim. Ela teve como educadora perinatal a Clarice foi a doula dela, então, assim, fez muita diferença no cuidado. E eu acho, assim, que quando a gente também tem outros profissionais técnicos também na tomada de decisão, eu acho que sustenta também. Fortalece, né, a pessoa também. Fortalece, ela entende, assim, que é necessário mesmo. Então, assim, ela ouviu de vários profissionais de abordagens diferentes como ela deveria enfrentar, o que seria possível para ela. Então, assim, foi muito legal. O que eu ia dizer também é que ela viveu vários lutos, né, durante essa gestação. Vários lutos, né? Muito. Ela chorava, assim, ela trouxe, assim, teve consultas, assim, que foram difíceis. E dar esse tipo de notícia no consultório não é fácil. É duro, né? E esses dias eu vi uma pessoa falando sobre uma terceira pessoa, uma pessoa que nunca viveu uma gestação, mas falando, fulana me falou que viveu um luto, porque ela teve uma cesariana, depois de tanto sonhar um parto normal.
E a pessoa falou num tom meio julgando, assim, Aham. sabe? Eu fiquei pensando como que as pessoas que não vivenciam isso não imaginam o tamanho do luto Hum. que é de uma mulher viver um parto diferente do que aquilo que ela sonhou, Exato. né? E idealizar faz É parte. desmerecer mesmo, assim, Desmerecer, o sonho do outro, o exatamente. sentimento do outro. Assim, principalmente quando a gente fala, né, de mulher, realmente é tudo muito subjugado, né? Muito Muito. levado, assim, de maneira até é, jocosa, Inferior, jocosa, enfim, essa é a palavra. né? É. E confesso, a cirurgia foi muito melhor do que eu imaginava. Com os profissionais certos, tudo fica mais leve, mais acolhedor e mais especial. E foi uma energia muito linda mesmo. Sou profundamente grata a todas as mulheres maravilhosas que fizeram parte desse momento tão importante das nossas vidas. E foi muito legal porque assim, foi no Dia da Mulher e todos os profissionais que estavam no parto dela foram mulheres. Ai, que Então lindo, foi uma gente. experiência muito linda, muito transformadora e muito potente, porque é isso, né? Ela enfrentou muitos percalços durante a gestação, enfrentou uma cirurgia, não é fácil você ir para uma cesariana, né? Você mesmo passou por isso, né, amiga? É uma cirurgia de médio porte, então assim, exige muita coragem, muita entrega, muita confiança nas pessoas que estão te assistindo. Então, foi uma experiência muito bonita e foi um prazer acompanhá-la também. Ai, que lindo, que relato bonito. Ficamos por aqui. Sejam muito bem-vindos ao Respira. Mandem seus relatos de parto. Não precisa ser só pacientes nossas. Mandam para quem está seguindo a gente, manda também, porque eu acho que é muito legal a gente trazer mais e mais experiências, porque isso desenvolve em vocês também o sentimento de empatia, de pertencimento, de acolhimento, e entender que talvez essa pode ser a sua história também. Verdade. Obrigada, até a próxima. Até!